Tá bom. Bom, hoje eu não vou direto ao assunto, mas eu vou só fazendo alguns exercícios aqui para relembrar um pouquinho que a gente falou, alguns exercícios do URI, dessa aula, da primeira aula, sobre entrada e saída, e também tem algumas coisas que envolvem operadores que eu vou falar sobre hoje. Então, por isso que eu não pedi para fazer assim na aula passada, porque não sei se alguns ficariam com dificuldade de trabalhar com os operadores, mas acho que não, né? Mas eu vou fazendo aqui. Primeiro, vou pegar o mais básico, né? Esse que é o exercícios do URI. O título é extremamente básico e a descrição é a seguinte: leia dois valores inteiros e armazene-os na variável a e b. Efetue a soma de a e b, atribuindo o seu resultado na variável x. Imprima x conforme o exemplo apresentado abaixo. Não apresente mensagem alguma além daquilo que você está sendo especificado. E não esqueça de imprimir o fim de linha após o resultado. Caso contrário, você receberá a presentation erro. A entrada contém dois valores inteiros e a saída imprime uma mensagem x igual. Aí o x ele tem que dar com letra maiúscula, seguindo pelo valor da variável x e pelo final de linha, que é aquele barra N ou aquele endline em C++. Cuide para que tenha o espaço antes e depois do sinal da igualdade, conforme o exemplo apresentado abaixo. Desculpa. Então, aqui os exemplos de entrada 10 e 9 e a saída aqui, bem do jeitinho que ele pediu. Um espaço aqui antes da igualdade, depois da igualdade, bem como ele pediu, e o valor da soma de 10 mais 9. Bom, vamos lá. Aqui eu uso o VS Code para fazer a maioria dos meus códigos e eu vou mostrar aqui como que eu uso, mas como eu falei com vocês, vocês podem usar o CodeBlocks, aquela ferramenta que eu mostrei, e esse daqui. Nesse caso aqui, eu estou usando o VS Code, e no VS Code eu estou usando um terminal em que eu instalei uma coisa chamada WSL, que é o subsistema Linux, que é como que você pode digitar comandos, que você pode digitar no terminal do Linux, que o Linux é um sistema operacional diferente do Windows, mas tem que fazer umas configurações, eu não sei se, né, muitos aqui têm a, a paciência ou têm a vontade de fazer. Enfim, aqui eu tenho uma pasta, e nessa pasta eu vou criar um arquivo. Novo arquivo eu vou chamar questão, aquela que a gente colocou. Colocar ponto .cpp, que é o arquivo que a gente vai usar. CPP é um arquivo em linguagem C++. Então, eu vou fazer a inclusão das bibliotecas. Vai manip. Então, zin, name. Opa, talvez eu tenha esquecido uma biblioteca. Vou return. Vou fazer o seguinte, vou dividir meu terminal com a tela para poder ler aqui e acompanhar o que eu tenho que fazer. Isso aqui que eu fiz é um Windows, setinha para o lado, esquerda ou direita. Aí eu jogo minha tela para um lado e para o outro. Então, lá, a gente tem dois números inteiros. Nome de variáveis, a gente costuma colocar variáveis com letra minúscula, colocar o int, declaração da variável int A. E, normalmente não é ideal colocar letras, né? Mas como aqui está falando duas variáveis A e B, a gente sabe a que se refere A e B. Não tem problema. Mas a gente tem duas variáveis, a gente pode colocar em letra maiúscula, a gente pode separar, por exemplo, variável. Opa, tá junto.
varia. Mira varia, por exemplo. A gente pode colocar o nome assim, né? Mas assim, como ele pediu duas variáveis e a gente sabe o que se refere o A e o B, a gente pode colocar dessa maneira. Mas se fosse para colocar como ele pediu o A, também pode. Mas é ideal para valores constantes, que não vão ser modificados. Quando a gente coloca A maiúsculo, que são basicamente macros, por exemplo, porque são, por exemplo, se eu quero definir um tamanho máximo, aí eu defino o tamanho máximo, por exemplo, max igual a 100 de alguma coisa. Aí eu deixo assim e uso max no meu código. Aí eu sei que essa variável sempre vai ser valor 100. Se eu quiser mudar para 200, eu venho aqui e mudo para 200. Posso definir lá em cima também, acima desse main. Mas vamos para o básico mesmo, que é o extremamente básico. Int A, B, vou já declarar minha variável x, que é a soma, int x. E aí, ele falou que a entrada é de dois valores inteiros, então a gente vai ler dois valores inteiros. Podemos ler sim A, dessa maneira, B. A gente pode fazer assim, ou separar por linha. Peraí. Sim. Peraí, eu acho que eu esqueci. Ah, não, esqueci não, tá certo. Agora vou fazer a soma. Vou colocar em x igual a A mais B. Imprimir com o CA. Bom, ele pediu x igual espaço antes e depois. Batendo assim, x. Endline. Só que eu posso também colocar dessa maneira aqui, ó. Barra N. Que ele quebra a linha também da mesma maneira. Mas vou permanecer com endline. Deixa eu ver se eu tô esquecendo uma biblioteca. Acho que eu tô esquecendo o nome da minha biblioteca. Nossa, eu esqueço bibliotecas em cima das às vezes. Normal. Vamos ver aqui a estrutura do. IOST. Human IOST. Agora sim. Não precisa. Aí, subiu vermelhinho, tava ali. Pronto. Esse é o exercício. Eu vou rodar aqui. Vou só colocar agora em tela cheia. Abrir o terminal com Ctrl mais aspa duplas aqui no meu terminal. Aspa simples, na verdade. E agora eu vou rodar com a, a linha para compilação de um código C++. Aqui, ó, tá vendo? É meu terminal WSL para subsistema Linux. Mas eu posso ter vários tipos aqui. Nome, questão 1.cpp, traço on, e o nome do executar. Vou colocar exe. Pronto, executou direitinho. Para poder compilar, vou colocar barra ponto. Isso não.
ponto, barra, ponto, barra. Barra, ponto. A gente ficar um tempinho sem programar em C++. Pontos básicos. Ponto, barra e junto. Então tá junto. E agora eu vou digitar valores. Como ele colocou lá, 10 e 9. Pronto. X igual a 19. E o outro exemplo, menos 10. Ah, tem que executar de novo. Menos 10 e 4. Igual a saída. E mais uma execução. Deixa eu só tirar esse negocinho aqui. Pronto. 15 e menos 7. Pronto, igualzinho. Agora, na questão 2, ele pede para que eu realize outra operação. Que é a soma simples. É bem parecido com a primeira, só que a gente vai imprimir a palavra soma também. Aí ele vai pedir para que lê dois valores inteiros, no caso para variáveis A e B, e a seguir calcular a soma entre eles e atribua a variável soma. E a seguir escrever o valor desta variável. A gente pode colocar o nome da variável que a gente quiser. Ele não vai olhar lá o nome da variável se está igual a soma e tudo mais. Mas ele diz, na hora de imprimir, ela tem que estar com o nome soma aqui. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, eu posso simplesmente trocar aqui, colocar soma. Igual não muda, porque ele pede para que faça a mesma operação. A diferença é que a gente vai imprimir agora que soma. E pede a mesma configuração e não esquecer do endline, que é a quebra de linha. Se eu tirar esse endline aqui, ou barra N, agora eu vou colocar o barra N aqui para vocês verem que vai dar a mesma coisa. Eu vou ter que executar de novo, né? Vou colocar 10 e 10. Opa, não é 10 e 10 não. É 30 e 10. 30 e 10 soma igual a 40. Tá vendo? Mesma coisa e quebrou linha. Agora, se eu tirar essa quebra de linha aqui, ele vai ficar coladinho. Ele não vai quebrar a linha na hora de imprimir. 30 e 10. Tá vendo? Ficou coladinho aqui. Ele não desceu. Ele não teve aquele enter. Ele não desceu e não quebrou a linha no final da impressão. Porque é como se ele tivesse descido aqui e impresso. Nesse caso, quando você esquece de quebrar a linha, ele vai mostrar para você presentation erro. Normalmente, né? Mas também tem outras configurações que podem apresentar o presentation erro. Usar o Teams, ele fica me mostrando uma telinha aqui toda hora. Diferença, é fazer a operação de diferença e algumas multiplicações. Então, no caso,
Aqui vai usar o operador para multiplicação, o operador de multiplicação é o asterisco. Mas, enfim, é basicamente isso no caso. Eu não vou estender tanto para não sair muito do que a gente tem que fazer hoje. E aqui, um produto simples. Mas eu vou fazer um desses aqui para a gente poder seguir. Vou fazer o que envolve multiplicação e a soma, a diferença, no caso. Então, aqui, eu vou fazer no mesmo arquivo, não tem problema. Mas eu posso criar um novo com... Não, eu vou fazer um novo. Dessa vez eu vou fazer em C. Vou criar um novo arquivo aqui. Questão 2.c. Agora, vamos fazer a inclusão da biblioteca. Agora sim, include. Beleza? A gente só vai diferenciar na inclusão da biblioteca, porque algumas não tem para C e tem para C++. Aqui, vamos lá. Ele pede para que leia 4 valores inteiros A, B, C e D. E em seguir, calcular e mostrar a diferença do produto de A e B pelo produto de C e D. Seguindo a fórmula, diferença igual a A vezes B menos D vezes C. Então, a gente vai ter 4 inteiros, limite A, vírgula B, C, a gente pode declarar dessa maneira. B, C e D. Coloquei 2B, né? B, C e D. E C, a gente lê com scanf. Formatação, a gente, para números inteiros, é porcentagem D. Como eu vou ler 4, eu posso ler um em cada linha. Espera aí que eu vou precisar colocar, né? A referência para a variável. Ah, aqui eu vou ler uma variável. Mas, fazer assim e colocar em cada linha para poder ler cada variável, ou eu posso ler separado por espaço ou entre. Porcentagem D, agora para a variável A, B, E e D. Opa, aqui é a formatação. Agora sim, aqui as variáveis, as referências para ela. B, B, D. Lendo 4 variáveis inteiras. E agora eu vou fazer a diferença. Que a diferença, posso colocar int, diferença. Posso colocar a expressão aqui, que nem colocou lá. Igualzinho. Só que aí a gente vai mudar, né? Com a letra maiúscula, eu posso fazer igualzinho. Só que, para poder, né, modificar um pouquinho, colocar produto 1. Vai ser o produto de A vezes B. A vezes B. Às vezes, posso declarar e atribuir alguma expressão à variável. A vezes B e C vezes D, né? C e D. De 1 para de 2. Aí a diferença vai ser int, diferença. O nome das variáveis pode ser melhor, né? Eu posso colocar diff, diferença, qualquer. O nome da variável vai de acordo com sua preferência, mas de uma maneira que o código fique legível, eu saiba mais ou menos o que significa aquela variável. Então, fazer prod1 menos prod2, que é o valor armazenado em produto 1, produto 2. Aí eu vou imprimir como ele pediu lá. Diferença, e coloco um espaço igual ao valor da diferença. Printf, para imprimir.
Vou colocar diferente, igualzinho, diferencar, sem colocar cedilha nem nada, igualzinho ele pediu. E aqui eu vou imprimir o valor inteiro, porcentagem D, que é o valor da diferença. Deixa eu ver se está tudo correto. Ele pede para que leia 4 valores inteiros A, B, C e D, A, B, C e D. A gente está lendo aqui 4 valores inteiros. Isso aqui são os formatos para valores inteiros. A gente tem A, B, C e D. E ele pede para que calcule e mostre a diferença do produto de A vezes B pelo produto de C vezes D. Então, produto de A vezes B, que é produto de 1, pelo produto de C vezes D, que é produto de 2. Pronto. E ele fala que o arquivo de entrada contém 4 valores inteiros, a gente já está lendo, e a saída é a mensagem de diferença com todas as letras maiúsculas, conforme o exemplo abaixo, com um espaço em branco antes e depois da igualdade. A gente fez isso. Agora vamos executar. A diferença agora que a gente tem a questão 2, é um arquivo C, então é GCC. Me esqueça. GCC ponto. Mesma coisa. Mesma coisa aqui. Traço O e o nome do executável. Para fazer alguma coisa. Int main, return 0. Isso. O mesmo nome, executável. Vamos testar. 5, 6, 7 e 8. Opa. Não fiz o 5, 6, 7 e 8. Diferença igual a 26. Olha, esqueci da quebra de linha. Lá na N, né? Isso me daria um presentation erro lá na hora de enviar. Eu não estou enviando para não, né, esperar ele executar e julgar. Eu já enviei essa questão aqui, já está resolvido há muito tempo. 5, 6, 7 e 8. Essa é menos 26. De novo, 0, 0, 7 e 8. Menos 56. E o último, 56 é 5, 6, menos 7 e 8. Diferença 86. Certinho, né? Pronto, agora vamos finalmente para a aula. Fazer essas questões envolvem um tempinho a mais mesmo. Deixa eu ver onde que eu consigo esconder isso daqui. Tô tentando sumir com uma telinha que tá me aparecendo aqui, ela não some, não. Tá bom. Vamos lá, vamos para a próxima. Ai, para a próxima aqui. Eu não consigo abrir o negócio porque tem uma telinha me atrapalhando. Pronto, desci. Finalmente. Bom, na aula de hoje eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque eu acabei apresentando os operadores ali, mas a ideia é trabalhar com aqueles operadores de vezes, soma, mais, os operadores de relacionais, operadores lógicos,
para poder a gente trabalhar com tomadas de decisões, que seriam aquilo que eu cheguei até a citar na última aula sobre o que eu faço com uma determinada, dada uma situação, o que eu vou fazer no fluxo do meu programa. Mas, bem, os operadores, a gente tem vários operadores que a gente pode trabalhar nos nossos códigos de C, C++, códigos híbridos. E a gente tem alguns tipos de operadores, eles são classificados como operadores unários, binários e ternários. Existem os operadores de atribuição, operadores aritméticos, operadores relacionais e operadores lógicos. Então, são esses 4 operadores que a gente vai acabar trabalhando mais no nossos algoritmos. O operador de atribuição, a gente acabou vendo hoje, quando eu atribuí para a variável diferença, por exemplo, soma, uma expressão qualquer. Então, esse operador aqui, operador igual, em que a gente atribui uma expressão, um valor para uma variável qualquer. Então, eles são operadores binários. O que são operadores binários? São operadores que envolvem 2 operandos. Onde fica um do lado esquerdo e outro do lado direito. No caso do lado direito, vai ser a variável, a expressão que a gente vai armazenar para a variável do lado esquerdo. Então, a gente pode dar o nome desse tipo de atribuição de recebe. Por exemplo, n recebe 2 mais 3, n recebe 200, n recebe n1, que é o valor da variável n1, por exemplo, uma variável que a gente declarou em uma parte do nosso código. E aqui, n recebe 10 menos 6. Aqui, alguns exemplos de operadores binários aritméticos. São operadores que a gente costuma ver na matemática, mais ou menos. E aqui a gente vai trabalhar para definir, por exemplo, multiplicação, asterisco, como a gente viu aqui no exercício da diferença, em que a gente vê a diferença de A vezes B, menos B vezes D, opa, C vezes D. E aí, a gente usou este operador aqui. Mas, enfim, a gente tem um operador de adição, que faz a adição de 2 números, com relação a 2 números inteiros, por exemplo, ou pode ser números reais, como casas decimais a gente também pode fazer. Aí a gente tem os operadores de soma, de subtração, de divisão. A divisão ela é representada por uma barra, então se a gente quer dividir, por exemplo, 11 dividido por 2 fica 5,5. E aqui ele vai me retornar a divisão inteira, a divisão de 2 valores. No caso aqui, a gente está envolvendo 2 valores inteiros, eu retornaria no nosso código um valor inteiro, porque a gente fez a divisão de 2 números inteiros. A divisão relacionando números reais, a divisão retornaria com um tipo real também. Potenciação, que é, por exemplo, 2 elevado a 8, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, por exemplo. Nesse caso aqui, a representação de uma potenciação é por esse chapeuzinho aqui. Por exemplo, aqui a gente tem 11 elevado a 2, que é 11 vezes 11, 121. E aqui a gente tem este operador aqui, que é o operador do resto da divisão inteira. Por exemplo, o resto da divisão inteira de 10 dividido por 2 é 0. Porque na hora que eu divido 10 por 2, eu vou obter como resultado 5. E o resto da minha divisão é 0. Então, no caso, a gente tem o resto da divisão inteira de 10 por 2 igual a 0. Aí, nos operadores aritméticos, a gente tem uma precedência de operação, em que a ordem das operações serão realizadas da seguinte maneira. Primeiro, vão ser executadas as operações que estão entre parênteses, depois as operações de multiplicação, divisão e resto, na mesma ordem de precedência. Então, se aparecer uma expressão com multiplicação, divisão e resto, elas vão ser executadas na medida que vão aparecendo na expressão. Mas se tiver algum parêntese, o que vai ser executado primeiro vai ser a expressão que está entre parênteses. Modo e aqui junto no caso, desceu. Na verdade, é tudo a mesma precedência. E soma e subtração é a última ordem de precedência. Então, é o que a gente vai fazer por último,
dentro de uma expressão que envolve operadores aritméticos. A gente também tem os operadores relacionais, em que a gente quer verificar se o número é menor, maior ou igual, diferente. Aqui, então, a gente tem o operador para verificar se o número é menor que o outro dessa maneira. Por exemplo, 2 é menor que 3 e vai me retornar um tipo. E esse tipo a gente fala mais ou menos sobre ele, que é o verdadeiro ou falso. No caso, a gente tem o tipo Boolean, que nos nossos algoritmos no ensino mais vai ser false ou true. Em C, a gente tem como zero sendo falso, que o retorno zero pode ser identificado como falso, e 1 como verdadeiro. No caso, a gente tem operador menor que, 2 menor que 3 é verdadeiro, menor ou igual, em que eu verifico se o valor é menor ou igual a alguma coisa, 3 é menor ou igual a 2, falso. Ele não é nem menor nem igual a 2. Esqueci de falar que são operadores binários, ou seja, envolve 2 operandos. Aqui eu estou trabalhando com o operando 2 e o 3, e o operador relacional no meio. E aqui, maior ou igual. Então, a gente verifica se esse valor aqui é maior ou igual a este. Neste caso é verdadeiro. Estou verificando se ele é maior ou igual a 3. 3 é maior ou igual a 3, sim. Igualdade. Verifico se dois números são iguais. 2 é igual a 3? Não, é falso. Diferente, a gente coloca essa exclamação igual. Aí a gente verifica se um número é diferente do outro. 2 é diferente de 3? Sim, verdadeiro. Neste caso, eu tenho o valor da igualdade aqui, igual, e esse aqui nega a igualdade, basicamente. A gente pode entender a exclamação como uma negação da igualdade, se vocês quiserem lembrar assim. Então, diferente, ele vai ser uma exclamação igual. Neguei a igualdade. Então, negar a igualdade significa verificar a diferença. Operadores lógicos, ele conecta duas expressões ou nega uma, que a gente viu aqui no módulo alguns exemplos desses operandos. Por exemplo, aqui a gente viu alguns exemplos. Aqui, operador exclamação é a negação. Então, exclamação falso, que é uma expressão falsa, vou negar o falso, vai me retornar o verdadeiro. A conjunção, ela vai unir duas expressões verdadeiras ou falsas, vou verificar se elas são verdadeiro, a conjunção dessas duas expressões é falso ou não. Então, conjunção, que é o we, com false e true, dá false. E a disjunção, que é a união, união não, desculpe, verifico, é o ou, verifico se os dois, na verificação, vou ver se é true, false, ou true, true, false, false. Caso aqui, true ou false, dá false ou dá true. No caso, o que acontece? A gente tem esses dois tipos aqui que a gente mais usa, e esse aqui também a gente usa bastante, né? Que é basicamente negar algo verdadeiro ou falso, se uma expressão é verdadeira e eu venho aqui e nego, eu quero ver se a negação dela, qual que é o resultado dessa negação. Se fosse negar o true aqui, que é negar o verdadeiro, me retornaria falso. Então, a conjunção, o que acontece? Quando eu tiver duas expressões em que um dos lados das expressões, tanto o lado esquerdo quanto o lado direito, for falso, o retorno vai ser falso. Só vai ser verdadeiro quando as duas expressões tiverem um retorno verdadeiro. Com duas aqui, verdadeiro. True e true. Aí eu me retorno verdadeiro. No caso do ou, eu vou ter duas expressões com o retorno falso ou true. No caso, aqui só vai ser falso quando as duas expressões forem falsas, aí eu retorno falso. No caso, se algum dos lados ou os dois lados estiverem true, então eu vou retornar um true. Alguns exemplos, considerando n uma variável do tipo inteiro, qual o valor de n para cada expressão abaixo? N recebe 2 mais 8, n é igual a 8. Aqui, no outro exemplo, n recebe 2 vezes 3 mais 5. Então, a gente vai fazer a multiplicação primeiro, 2 vezes 3 mais 5. E aí, o retorno vai ser 11. No caso aqui, a gente vai ter 6 mais 5. N igual a 8 menos 5 vezes 4. Então, 80, desculpa. N igual a 8, recebe 80 menos 5 vezes 4.
Então, 80 menos 20, 60. Aqui a gente vai fazer a expressão de soma primeiro. No caso, a gente viu que a soma e a subtração são as últimas coisas que a gente faz na expressão. Mas, como a gente está colocando os parênteses dentro dessa expressão aqui, o que vai ser feito primeiro é o 3 mais 4. Ó, mais 4 não, mais 7. 3 mais 4 mais 7 dá 10. E 10 vezes 8 é 80. Aqui outras expressões, né? Vou partir para cá, para ser mais rápido. Aqui, primeiro a gente vai fazer a multiplicação. N recebe primeiro 6 vezes 3. Dividir, depois eu vou dividir. Na verdade, eu vou fazer as duas expressões entre parênteses. Vou fazer 6 vezes 3 e depois 13 menos 3, menos 5. Vou fazer essas duas operações e fazer a divisão entre eles. E aí eu vou me retornar um valor 2,25. Aqui, mesma coisa, só que no caso, a gente tem um parêntese externo a 2 parênteses. Então, no caso, eu vou fazer o parêntese mais interno. Então, primeiro, eu vou vir aqui, tem um parênteses, e vou fazer o parênteses mais interno. Dentre eles, eu posso fazer qualquer um desses dois. Vou fazer 8 dividido por 4, depois eu vou fazer 8 menos 2 e fazer a soma desses dois. Pronto. Depois, eu posso fazer 9 mais 10 e multiplicar pelo resultado que saiu aqui entre parênteses. Vai me retornar 152. Aqui, outros exemplos. Considere n uma variável do tipo bool, ou seja, uma variável que tem o valor true ou false. Aí, qual o valor de n para cada expressão abaixo? N recebe 2 maior que 3. No caso, 2 não é maior que 3, então n vai ter o valor falso. N vai receber a expressão 23 é maior ou igual a 5? Verdadeiro. Então, n vai valer verdadeiro, que é true. Aqui, na expressão 2 é igual a 3? Não, falso. E aí, eu vou retornar falso. Aqui, n vai receber a expressão 45 é menor ou igual a 45? True. E aqui, 4 é diferente de 9, também é verdadeiro. Aqui, outras expressões. No caso, a gente trabalhou com n, recebendo uma expressão booleana, em que o resultado vai ser uma expressão tipo booleano. Nesse caso aqui, a gente vai ver o valor de n, dado que, por exemplo, f é uma expressão falsa e v é uma expressão verdadeira. É como se fosse 2 maior que 3, que deu false, e aqui 23 maior ou igual a 5, que deu true, por exemplo. Nesse caso, é como se eu pegasse aqueles valores e colocasse ele aqui. Agora eu vou verificar duas expressões. Verdadeiro e false vai me retornar para o valor de n igual a false. Verdadeiro ou false vai me tornar verdadeiro. Porque aqui, no caso, na expressão de i, se um dos lados foi falso, vai me tornar falso. Se no um dos lados já for verdadeira, a expressão já me retorna verdadeira. Aqui, eu estou negando uma expressão verdadeira. Negar uma expressão verdadeira é me retornar falso. Então, n é igual a falso. Aqui, também, da mesma forma, eu vou fazer entre parênteses essas expressões. Primeiro, eu vou verificar se uma expressão verdadeira e uma expressão falsa como uma verdadeira, e depois uma expressão verdadeira e verdadeira. No caso, eu vou ter aqui vai dar um resultado false ou verdadeiro. Então, no caso, vai retornar true, que é verdadeiro. E aqui a mesma coisa, bem parecido. Só que a questão aqui, a diferença é que agora que eu vou me retornar verdadeiro nessa expressão por causa do o verdadeiro. Com o verdadeiro, é verdadeiro, que é true. Aqui outras expressões, agora trabalhando com valores considerando n igual a 10,5, né, no caso 10,5, e n2 igual a 8. E aí, eu, trabalhando com esse resultado, a gente pode colocar na variável res as expressões aqui, dar esses valores. Por exemplo, n igual a 10,5 e n2 igual a 8. Aí eu verifico, 10,5 é maior que 8, verdadeiro.
Aí aqui eu vou fazendo, dados esses valores, eu vou trazendo eles aqui, fazendo essas operações. Posso fazer várias operações, tanto de relacional, quanto aritmética junto, quanto aqui relacional com expressões booleanas, e entre outras. Bom, aí a gente acabou vendo hoje, né, relembrando, a gente tem as saídas em C++ e SEAL, a gente coloca esse operador aqui, o texto, variável, o conteúdo, uma quebra de linha, e printf com o formato, por exemplo, no exercício que a gente fez, D e o nome da variável. A leitura sem, para C++ sem e o nome da variável, e aqui para scanf, porcentagem, formato e a variável acompanhada desse valor, desse operador aqui, que é para pegar a referência da variável, que retorna um ponteiro do tipo da variável, para poder armazenar o valor nela. Aqui um exemplo, um programa que muda caso minha velocidade seja maior ou igual a 60 km por hora. Então, a pergunta é se esse programa faz esse problema corretamente, né? Se ele realiza essa multa corretamente. Então, aqui a gente tem um exemplo, inclusões da nossa biblioteca, que eu acabei esquecendo. A gente acaba esquecendo o nome das bibliotecas, isso é normal. Acaba que, quando a gente vai verificar, quero fazer uma expressão matemática, aí esqueci o nome da biblioteca que eu vou pegar para fazer a raiz quadrada, por exemplo. Eu posso ir lá na referência do C++, um site onde tem várias funções, quais bibliotecas que importam elas. Então, por exemplo, se eu quisesse imprimir, fazer função para imprimir printf, eu vou lá e procuro lá na biblioteca na referência, qual que é a biblioteca que eu vou incluir para poder fazer a inclusão, para poder usar a função de printf, scanf. A gente acaba esquecendo mesmo, normal, mas então a gente acaba mexendo com todas as linguagens que acaba esquecendo quais bibliotecas incluir. Enfim, aqui é std livre para inclusão em C. Aqui eu tenho a variável int velocidade igual a 40, e fala, você foi multado por velocidade, dirija com cuidado. A velocidade é 40, mas eu acabei sendo multado. Então, como é que eu faço para poder não imprimir essa mensagem quando eu estiver com a minha velocidade correta? No caso, eu andando acima eu ganho uma multa e andando abaixo eu não vou receber. Então, no caso, a gente vai usar uma estrutura chamada if, que é uma estrutura de tomada de decisão no nosso programa que vai realizar uma tarefa dada uma condição. Neste caso, a condição que eu tenho que verificar é se eu estou andando acima de 60 km por hora, ou seja, minha velocidade é acima de 60. Então, aqui eu tenho limite de velocidade igual a 40. Se a minha velocidade for acima de 60, ou seja, velocidade 61, já é acima de 60, então, fala, você foi multado por velocidade. Aí aqui eu vou colocar o if, minha condição, se for verdadeira, eu vou colocar uma chave aqui que vai executar um bloco, e aí eu faço o que eu quiser aqui dentro desse bloco, dada essa condição. E se essa for falsa, não vai imprimir essa mensagem e vai falar, dirija com cuidado. Simples. Então, basicamente isso que a gente vai usar. São condicionais simples. Deixa eu ver como é que tá o horário. Só para dar uma olhada. Vou dar um tempinho, dá para poder. Condicionais simples. Condicionais simples, no nosso estrutura C, C++, é uma estrutura de tomada de decisão. Então, aqui é só para ilustrar, a gente tem no nosso fluxograma, por exemplo, uma condição. O fluxograma vai descrever de uma forma visual o fluxo do nosso programa. Basicamente isso. É um infograma do nosso programa. Nessa estrutura a gente tem, por exemplo, aqui, para a estrutura if, a gente vai ter esse losango e vai executar uma tarefa e, caso for verdadeira, ele vai executar falso, caso não, ou vai continuar o nosso programa caso for falso. Ou seja, aqui a gente tem condição, se essa condição for verdadeira, a gente vai executar um bloco de instruções, e depois segue com a execução do programa normalmente. Aqui, se essa condição for falsa, então ele vai desconsiderar esse bloco aqui, basicamente,
e vai seguir normalmente com a execução do meu programa. Aqui, a sintaxe da estrutura if nos nossos programas vai ser a palavra reservada if. Palavras reservadas no nosso programa são palavras que a gente não pode usar como variáveis, como funções, por exemplo. Funções não podem, na verdade, mas como variável, por exemplo, eu não posso colocar uma variável com valor com o nome if, porque if é uma palavra reservada para a estrutura if. Nesse caso, se uma condição for verdadeira, vai executar um bloco de instruções. Então, if e uma condição abre chaves, fecha chaves, e dentro dessa abertura de chaves eu vou colocar o bloco de instruções aqui. Exemplo. Se um número for maior que 0, ele vai imprimir uma mensagem. Este número é positivo. Basicamente. É isso, a estrutura. A gente vai colocar uma condição aqui. Se for verdadeira, executa o bloco. Se for falsa, executa o programa normalmente. Agora, a estrutura condicional composta, porque a gente não tem só um caso. A gente pode ter mais de um caso. Por exemplo, eu tenho esse caso que é verdadeiro, mas e se ele for falso? O que eu faço? Então, nesse caso que entram as condicionais compostas. As condicionais compostas, agora a gente vai ter tanto um bloco para quando a expressão for verdadeira e tanto um bloco quando a expressão for falsa. Então, condição, aqui vai verificar se for verdadeiro. Se a condicional, normalmente, né, como no nosso if, se for verdadeiro, a gente vai executar um bloco de instruções, depois executa o bloco normalmente. Se for falso, a gente vai executar um bloco de instrução e depois executa o programa normalmente. No caso, eu vou ter que corrigir aqui, ó, for false. Não, aqui, ó, a gente fala a palavra se tal coisa é verdadeira, acontece. Se não, outra coisa acontece. Então, aqui a gente tem essa sintaxe. If, uma condição qualquer, se for verdadeira, a gente executa o bloco de instrução. Se não, se for falso, a gente vai executar outro bloco de instrução. Por exemplo, se minha nota for maior ou igual a 60, eu vou imprimir aluno aprovado. Se não, se for a condição falsa para isso aqui, ou seja, quando isso aqui vai ser falso, quando a nota for menor que 60, ou seja, 59, por exemplo. Então, nota menor que 60 vai ser aluno reprovado. Aqui um exemplo. Eu tenho um código com if else, e aí eu vou colocar no meu código uma variável idade do tipo inteiro e eu vou imprimir. Informe sua idade. Vou ler a variável do tipo inteiro, idade, e depois eu vou executar os blocos de condições aqui para seguir com o meu programa. Ou seja, eu vou fazer alguns blocos de instruções dado uma condição. Ou seja, eu vou ter um programa com tomadas de decisões. Então, se minha idade for menor que 18, você é menor de idade. Vai imprimir isso daqui. Se não for menor que 18, então é maior ou igual a 18. Se for maior ou igual a 18, vai imprimir você é maior de idade. Você é maior de idade. Aqui uns exemplos, né? Que a gente pode dar de cara nos nossos exercícios de programação, por exemplo. Aqui, escreva um programa para ler dois valores. Considere que não serão informados valores iguais. E imprimir o maior deles. Escreva um programa para ler o ano de nascimento de uma pessoa. Escreva uma mensagem que diga se ela poderá votar este ano. Aí, os exercícios propostos para vocês fazer. Gente, é isso, basicamente. Se quiserem fazer isso aqui, não tem problema não. Pode fazer, depois pode tirar dúvida comigo. Meu e-mail é este aqui, sempre tem nos meus slides o meu e-mail aqui. Eu vi que alguém perguntou do meu e-mail. Todos os meus slides que estão lá no Codaalt tem o meu e-mail no final. Este aqui, se vocês quiserem copiar ou printar. Agora, vamos para nossa parte. Eu sempre caio no spoiler, né, da coisa toda. Aí, na última vez eu pedi para vocês fazerem um avatar, me enviar. Pode me enviar ainda, não tem problema. Agora, eu quero saber um pouquinho sobre a sua jornada até hoje, ou sua jornada que você quer definir.
Então, basicamente, eu quero saber as suas skills de programador, que são habilidades de programador, seja iniciante ou zero, assim, de contato com qualquer linguagem. Agora vocês têm um pouquinho, né? Aprenderam um pouquinho comigo algumas coisas. Então, vocês podem dizer que vocês são iniciantes também. Vocês estão aqui, então, iniciante, por exemplo. Se você é um pouquinho mais avançado, intermediário, por exemplo. Enfim, aqui vocês vão definir para mim, depois, nesses tópicos, vocês vão falar. Para mim, linguagem de programação. Vocês vão colocar, por exemplo, conheço, vou escrever erro de digitação, conheço, Python, C, C++, quais linguagens você conhece? Não precisa especificar muito, não. E quais estruturas conhece de cada linguagem? Por exemplo, hoje vocês aprenderam de C e C++, a estrutura if-else. Vocês podem colocar if-else. E outras estruturas que você conhece, while, for, pode ser também funções. Só colocar o nome da estrutura para mim. Aqui, o nível, você vai falar, sou iniciante, sou intermediário, sou avançado, dependendo. Não precisa ter medo, não precisa ter vergonha de nada, não precisa, é só para poder identificar como que vai ser o andamento mesmo, para a gente ver se a gente pode dar aquele speed no treinamento, se a gente pode ir mais devagar, se a gente vai trabalhar com algumas coisas a mais ou a menos. Extras, o que eu tenho vontade de aprender no mundo de programação. Então, pode ser aquilo que você estudou ou tem dificuldades ainda. E tem dificuldades ainda. Ou curiosidades. Ou seja, aquilo que você estudou, por exemplo, while, tem dificuldade um pouco na estrutura while, ainda não entendi perfeitamente. Não precisa entender perfeitamente, né? Mas, assim, é uma estrutura que eu não tenho segurança, por exemplo, while, for, if else, que você aprendeu hoje, não entendo muito bem, você coloca para mim. Que você ainda tem uma certa dificuldade e curiosidades. Por exemplo, eu quero aprender, por exemplo, queria saber como que faz uma lista, que eu sei, por exemplo, lá em Python, eu sei que existe as listas, sei que existe alguma coisa, queria saber como que eu faço em Python, em C, ou C++. Eu queria saber como que eu faço funções tal, saber como executar funções recursivas, por exemplo. Queria saber essas coisas, curiosidades que vocês querem saber no mundo de programação. Então, basicamente, isso são esses 4 tópicos que eu queria que vocês definissem para mim um pouquinho, para poder conhecer cada tipo de jogador que a gente está lidando, quais que são que a gente está lidando. Então, só esse. Defina as suas skills de programador e realize todas as tarefas da aula 1, que eu acabei fazendo um pouquinho hoje, e aquelas restantes. Algumas pessoas me enviaram prints dos exercícios feitos, então já foi atribuída a pontuação dessas tarefas, mas para a missão 2, para completar a missão 2, eu coloquei até a porcentagem de conclusão da missão 2, se você já fizer as tarefas da aula 1, eu coloquei, por exemplo, se fez todas, eu coloquei 80% da missão 2 concluída. Para ficar 100%, vocês precisam definir para mim skills de programadores. Aqui. Aí vocês vão me passar isso. Nas próximas aulas, o que vai acontecer? Só para falar sobre isso e acabar mais ou menos essa é a ideia. Na próxima aula, eu vou pedir para que vocês, eu sei que talvez eu não consigam, por causa do número de alunos, fazer duplas. Aí a gente vai fazer um jogo de... Eu não sei se eu falo jogo agora, porque vai que chega na hora vocês ver antes como é que faz e fica meio desequilibrado, né? Então, eu vou falar só lá no dia, porque senão vai ficar desequilibrado. Aí, o que vai acontecer? Eu vou pedir, aí vocês vão fazer dupla, porque esse jogo envolve duplas, esse tipo de jogo, é com base no que a gente aprendeu hoje. E vocês vão tentar fazer esse joguinho no C++ e imprimir no terminal de maneira bonitinha. E vocês vão tentar fazer para mim. Então, vai ser em dupla, né? Quem não tiver dupla, a gente pode fazer um trio, por exemplo, mas duplas no próximo treinamento, para a gente fazer algum projetinho juntos. Então, a gente vai criar duplas para poder fazer a próxima tarefa da próxima. Agora, eu vou mostrar para vocês o que eu fiz com os seus avatares. Aqui, eu vou compartilhar com vocês, né? Tem aqui
alguns players. E aqui eu já tô colocando. Quem mandou fotinho, né? Mas assim, não preciso mandar, não. Se quiser, não quiser mandar foto, só mandando os exercícios, eu já coloco o perfil que o nome e as informações do jogador. Então, as informações do jogador vai ser mais ou menos aquilo que eu pedi para vocês aqui. Vou colocar um pouquinho das informações que vocês me passaram sobre linguagens tais, iniciante, aquela coisa toda, para colocar aqui. E aqui eu vou colocar um rankingzinho com base no level de vocês. Aí eu vou também definir emblemas para quem ir completando as missões e mandando para mim. No caso, eu vou compartilhar com vocês esse link, mas eu preciso completar ele com as informações de jogador de vocês. Aqui eu tenho 2 avatares que me enviaram e o nome. E vou compartilhar com vocês acompanham o ranking de vocês nesse link. É para isso, basicamente, para não ficar uma foto vazia ou só informações de vocês no link, por isso que eu pedi o avatar, para a gente ter isso daqui definido, né? Por exemplo, pode ser assim, não tem problema, para o ranking de vocês, para não ficar uma foto vazia ou a foto de vocês mesmo, pessoas reais. Então, é melhor deixar um avatar, né? Então, é isso. Basicamente, levels. E eu vou deixar, vai descendo, e aqui vai ser por level, cada pessoa fica levels aqui. Então, a gente vai ter posições de 1 a 3, 4, 5, 6, 7, 8, dependendo da quantidade de alunos que forem fazendo e definir o nosso ranking. É isso. Então, é isso que eu pedi para vocês. A missão 2 é definir as suas skills de programador e realizar todas as tarefas da aula 1. Quem já mandou, então 80% da aula 1 já está completa. Opa, da missão 2 já está completa. E para completar a missão 2 vai ser definição das suas skills de programador. Vou colocar lá, esse slide ainda não está lá, mas vou colocar lá no Codeout. E na próxima aula eu falo do joguinho que a gente vai fazer em dupla. Eu não vou falar do que se refere antes para não pesquisar e ficar desequilibrado. Tá bom? É isso. Alguma dúvida? Volto. Esse aqui? Não sei qual que é. Eu não vejo o chat, eu tenho que dar um jeito de ver um chat em algum lugar. Ah, tá. Tudo bem. Mas eu vou colocar esse slide lá no cutout. E o XP, né? XP em jogos é experiência, né? Pontos de experiência. A gente ganha XP em jogos. Tá. Não. Sim. Pode ser qualquer linguagem aqui. Então, não precisa ser essas aqui. Esses que são exemplos de respostas, tá? Exemplos de respostas. Ok. Deixa eu ver. Aqui, na verdade, não é exemplo de resposta, é só uma descrição, porque... Isso. Nada. Nada, Luiz Eduardo. Eu vou parar de compartilhar e pode parar a gravação, por favor. A gente chegou no horário também.